Que a paz esteja com você. Hoje, dia 15 de abril, e a igreja celebra São Damião de Veuster. O nome de batismo era Joseph. Nasceu em 1840, numa pequena cidade bélgica, e cresceu dentro de um lar cristão. Ainda jovem, mesmo contrariando o pai, que queria que ele o seguisse e se tornasse o sucessor nos negócios, José sentiu o chamado para a vida religiosa. Ele tinha um sonho que era ser missionário nas terras distantes, assim como foi São Francisco Xavier. José recebeu o nome religioso de Damião e aos 21 anos e já estava terminando os estudos teológicos quando ouviu falar que no Havaí estava se passando grande dificuldade e muitos problemas na região, e que era necessário missionários para irem até o Havaí e evangelizarem. Mesmo sem ser ordenado, ele insistiu que fosse escolhido e fosse enviado para lá. São Damião, ele foi ordenado sacerdote e partiu numa viagem complicada, viagem essa que demorou quase 5 meses e que foi o prenúncio do Calvário, que seria a sua vida desde então. E após 8 anos de experiência desafiadora, porém muito fecunda com os nativos do Havaí, algo novo mudaria sua vida completamente. Naquela época havia uma grande disseminação da lepra no arquipélago do Havaí. Possivelmente era oriunda dos chineses que chegavam na região. E temendo uma contaminação de todo o território, o governo local tomou uma decisão duríssima e decidiu levar todos os leprosos do Havaí à força para uma ilha a qual somente seria possível chegar e sair de navio. Mas, preocupado com as almas daqueles doentes, o bispo local, ele solicitou aos sacerdotes para saber se alguém seria voluntário de ir para a ilha de Molokai, mesmo sabendo que aqueles que se dispusessem estavam assinando a sentença de morte, já que o contágio seria inevitável. 4 sacerdotes se apresentaram, dentre eles Damião, e que foi escolhido para ir por primeiro. E uma vez que lá estava, se deparou com um cenário verdadeiramente infernal. Abandonados à própria sorte, mais de 1000 leprosos, e esse número variou muito ao longo dos anos, viviam numa completa pobreza, miséria, tanto material quanto moral. Eram entregues à devassidão, às drogas, ao crime e à violência. E o primeiro ato do padre Damião foi celebrar uma missa numa capela que ainda não tinha sido acabada. Teve apenas 2 leprosos que participaram da missa. Mas movido pelo amor a Deus e pelo desejo da salvação das almas, ele foi para aqueles leprosos, foi médico, carpinteiro, pedreiro, cozinheiro, foi professor, principalmente sacerdote, pai e pastor das almas, o que fez com que muitos leprosos acolhessem a fé. Quando ele chegou a Molokai, a situação era tão calaminosa que sequer os mortos eram enterrados. E o padre cavou sepulturas e enterrou mais de 2000 leprosos, isso ao longo de 15 anos, e ali permaneceu na ilha, construiu cabanas, caixões, organizou cemitérios, fez uma igrejinha pequena e até um lazareto, um leprosário, um hospital para atender os leprosos. Inclusive chegou a construir um pequeno canal para que se chegasse água potável nos povoados. Mais do que obras, ele devolveu àquele povo o sentido de viver, tratando os leprosos sempre com muito amor e carinho. Após 10 anos do seu apostolado em Molokai, certa vez ele derramou água quente no pé e não sentiu nada. Era comprovação de que havia contraído a lepra. E na homilia do domingo seguinte, ele deu a notícia aos fiéis da seguinte forma: nossa verdadeira pátria é o céu, para onde nós, os leprosos, estamos certos de ir muito em breve. Lá não haverá nem lepra, nem feiura, nem doença,
lá nós seremos transfigurados. São Damião de Veuster é uma clareira no coração da história e nos ensina que nenhum sacrifício é grande demais se for feito por amor a Jesus Cristo. A ponto que o Papa Bento XVI disse que São Damião é o servidor da palavra que se tornou assim um servo sofredor, leproso com os leprosos, e que nos convida a abrir os olhos sobre a lepra que desfigura a humanidade e os nossos irmãos no tempo de hoje. Peçamos a transformação do nosso coração e que Jesus seja o centro da nossa vida. Com fé rezemos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, pela intercessão de São Damião de Veuster, que o seu exemplo nos ajude e nos ensine que é possível sair de nós mesmos para ir ao encontro dos leprosos do nosso tempo, dos marginalizados, daqueles que ninguém se importa. Inspirai-nos a doar a nossa vida, a ser tudo para todos, por amor a Jesus Cristo. Ajudai-nos a perseverar no serviço e na oração. Rogai por nós, para que tenhamos tal amor a Cristo, que nos desapeguemos inclusive da vida. Amém. São Damião de Veuster, rogai por nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.